Olá, meu nome é Rodrigo Brambila. Hoje é dia 7 de outubro de 2022, portanto estamos entre o primeiro e o segundo turno das eleições, né, de 2022. Faz uns 4 anos o último vídeo do meu canal, né? Então, na verdade não é um canal. Eu tinha um canal, eu tenho alguns vídeos que eu coloquei ali. São vídeos curtos, assim, para conhecidos, para amigos, né? Não é uma pretensão de ser um canal, não, de informação. Mas como eu sou uma pessoa que eu estudei muito assim, a questão do movimento revolucionário, eventualmente eu abro minha boca para falar alguma coisinha ou outra. Né? Uh, o, o, então o intuito desse vídeo, né, é para aquelas pessoas que eu conheço ou que me conhecem, ou para quem quiserem passar, né, que estejam em dúvida em quem votar nessa eleição, né, ou que tenham optado pelo Lula por desconhecer algumas coisas, né? E eu não vou entrar aqui na questão assim, porque o Lula tem um apartamento, porque o Lula roubou um sítio. Não é essas coisas. Também não quero tentar convencer aquele estudante de faculdade que é lulista, porque aquele lá, o dia que ele for votar, o Lula estiver lá na eleição, o Lula vai dar 2 tapas na cara dele, vai dar um cuspe na cara dele e vai dizer, vai lá votar em mim, e o cara vai, né? Então, uma boa parte dos eleitores do Lula é assim. Esse vídeo é para aquelas pessoas que são humildes, né? Que não estão, que se desgostaram do governo Bolsonaro, se caíram um pouco nas mentiras da mídia, especialmente da Rede Globo, né? A Rede Globo é o maior inimigo que o Brasil tem. Não existe nada igual, nem o Lula se compara, né? Então eu queria falar sobre algumas coisas, tá? Pode ser que fique meio chato, talvez eu coloque ali na lista os minutos, assim, onde é cada assunto. Talvez fique um pouco demorado, tá? Mas é que não adianta, não tem como a gente tá num ponto crítico da história do Brasil, onde a gente tem que decidir que caminho a gente vai tomar. E não é fácil entender por que tem que ser caminho A ou caminho B, tá? Então tem que ter alguns pontos chaves que precisam ser bem explicados. E começa pelo começo, né? O que a gente está vivendo é uma batalha do bem contra o mal. O cara é religioso, o cara vai falar, vou. Né? É preciso definir o que é o bem e o que é o mal, tá? Mesmo que tu não leve religião a sério. Em primeiro lugar, o bem é o que Deus disser que é. Entendeu? Porque qualquer outra coisa, além disso, seria mera opinião. Né? Tá aí a questão da importância dos 10 mandamentos. Eu ensinava isso em catequese. Por que os 10 mandamentos são importantes? Né? Um país que vivesse sobre os 10 mandamentos não precisaria ter uma legislação. Né? Seria um país que não se mataria ninguém, que não se teria adultério, não se teria, né? Não teria roubo. Né? Então tem uma legislação totalmente pronta ali. Né? A gente tem uma legislação muito maior do que esses simples 10, porque a gente, né, a sociedade inteira não é totalmente, né, cristã ou judia. Né? E aí, claro, eu vou ter que convencer em pouquíssimos minutos, né? Tá, mas quem te disse que isso aí é a verdade, né? Bom, em primeiro lugar, por que o bem é o que Deus disser e não o que a sociedade definir? Porque se não for uma instância superior, né, a te dizer o certo é isso e o errado é isso, vira opinião. Então, assim, se o Rodrigo chegar e disser matar é errado, isso é a opinião do Rodrigo. Né? Pro cara lá do Islã ou de um outro, sei lá, de uma tribo indígena, matar é certo. Tem tribos que comer os mortos é o certo. Né? Então, é opinião. Roubar é errado? Não, roubar é certo porque, né, o cara, eu não tenho, o cara tem, eu vou ali e roubo. É minha opinião. Né? Então, essa é a questão do relativismo moral. Do relativismo, né? Em geral. Se o relativismo está certo, então tudo é opinião. Se tudo é opinião, não existe bem e mal. Então, basta a vontade de cada um. Né? Então, só Deus define o que é certo. Por quê? Porque Deus é uma instância superior. Né? Se for um rei, um governo, eu sempre posso dizer, mas quem é esse rei aí para dizer para mim o que é certo e o que é errado? Quem é esse governo para dizer o que é certo e o que é errado? Quem é esse filósofo para dizer o que é certo e o que é errado? Né? Agora, quando Deus diz, esse é o certo, então, aí eu sou obrigado a... Né?
E aí vem a questão, tá, mas qual Deus? Né? Bom, por que é o Deus cristão? Né? Porque é o único que se manifestou na história. Né? A questão lá do povo hebreu que fugiu do Egito, né? Estava escravo, fugiu do Egito. Né? Isso tudo aconteceu, isso há indícios históricos, isso tem toda uma né? Tem toda uma, como é que se diz, uma tradição, né? Que nos traz isso aí. Então, depois veio o Cristo, né? Que também é uma figura histórica, né? Que ensinou o amor, né? Só que o amor é amor a Deus em primeiro lugar, tá? Então não basta amar, né? Não é o amor sexual, é o amor ágape, né? Enfim, então esse é o Deus que existe e esse é o Deus da nossa sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira, né, a terra de Santa Cruz, ela foi fundada, né, por católicos, né? Mas eu não sou católico, eu não acredito nisso. Tudo bem, mas tu tem que entender uma coisa, os valores que tu preza, como né, o não matar, o não roubar, né, essas coisas vieram de uma cultura cristã. Né? Eu nem vou falar católica, vou dizer cristã, porque né, tem muito evangélico porque hoje. Então, eu não sou religioso, eu sei o que é certo e o que é errado, não preciso de uma religião que me diga isso. Talvez hoje não precisa, mas né, hoje tu sabe o que é certo e o que é errado por causa disso. Então, esse conceito tem que estar bem informado. Né? Tem que estar bem informado na cabeça de cada um para poder decidir depois entre Lula e Bolsonaro. Por quê? Porque a gente vive numa guerra espiritual. A gente vive numa guerra do bem contra o mal. Né? Mas e por que tu acha que o Lula é mau e o Bolsonaro é bom? Primeiro, eu não acho que o Bolsonaro é bom. Segundo, o Lula é mau, já provou, né? Já está provado. O cara é um bandido condenado. Né? O cara roubou, desviou bilhões. Blá, blá, blá. Eu vou chegar nessa parte. Tá? Mas aí entra a história do aborto, entra a história né, do cara defender bandido. Blá, 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 né? Então é importante tu ter na mente o que é o bem e o que é o mal. E de que lado tu vai querer ficar. Tu pode querer ficar do lado do mal, não tem problema nenhum, cada um é livre, né? Uma coisa que Deus deixa bem claro é cada um tem o seu livre-arbítrio. Então se tu quer ser mal, seja, não é eu que vou te impedir. O que eu quero é aquelas pessoas que estão desavisadas votando no Lula, que elas repensem, entendeu? O segundo ponto que eu queria falar, já deu 7 minutos e eu estou recém no segundo ponto, tá? São 4. É o Foro de São Paulo. O que é o Foro de São Paulo? Tem gente que ainda não sabe, tá? A grande mídia, a maravilhosa grande mídia, Jornal Nacional, Zero Hora, Folha de São Paulo, né? O Esquerdão, né? Esses jornais todos, eles simplesmente eles esconderam a existência do Foro de São Paulo por mais de 20 anos. Na época que eu falava, né? Porque eu não era aluno do professor Olavo de Carvalho, mas eu assistia muito os áudios dele, os programas de rádio dele. E ele o que eu tava falando? Ele falava muito disso do Foro de São Paulo, já lá em 2010 eu falava isso, eu era tido como louco, né? Hoje a imprensa fala no Foro de São Paulo abertamente, né? Então o que é o Foro de São Paulo? Tá? O Foro de São Paulo é um encontro que aconteceu das esquerdas, né? Em 1991, foi o primeiro, né? Com o intuito de, e aí abre aspas para as palavras né, do próprio Foro de São Paulo, do próprio Lula. Agora não lembro se foi o Lula ou se foi o Fidel Castro que falou isso, mas é um encontro do Fidel Castro com o Lula, com os partidos de esquerda da América Latina, né, para, nas palavras dele, abre aspas, resgatar na América Latina o que foi perdido no leste europeu. Ora, o que em 1990 tinha sido perdido no leste europeu? O Estado comunista, né? O comunismo tinha caído o Muro de Berlim, né? Então, o Foro de São Paulo ele é um encontro das esquerdas para resgatar na América Latina o comunismo. Né? Então, quando fala em comunismo, é teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração. Os caras documentam isso, os caras fazem encontro, eles falam sobre isso. Só que né, o Foro de São Paulo ele tem duas características. Uma é o externo, né, o que eles falam, né, o que o próprio PT fala, o que o próprio, né, os próprios políticos de esquerda que estão lá envolvidos falam, e o que eles decidem internamente. Né? O que eles decidem internamente é uma outra coisa. E podem ver que essa convergência das esquerdas, né, a América Latina chegou a ser quase toda de esquerda. Ela é produto do Foro de São Paulo.
E eleger o Lula hoje é transformar o Brasil no último reduto do Foro de São Paulo. Então, o que é o grande crime, né? Eu vou pro terceiro ponto, né? As verdades contra o Lula, né? As verdades que interessam contra o Lula. Porque o problema do Lula não é que ele roubou um sítiozinho, né? Isso é cortina de fumaça, gente. Ah, o cara roubou um sítiozinho. Ah, o cara roubou e comprou um apartamento. Quem dera que o Lula tivesse roubado um dinheirinho para comprar um apartamentinho, um triplex. Podia ser 10 triplex, podia ser 20 triplex. Isso não é nada, isso não é absolutamente nada. A questão do PT é, o PT desviou bilhões, não é milhões, é bilhões, né, de saúde, de infraestrutura, de etc e tal, para colocar nos projetos do Foro de São Paulo, que é o projeto de formar um bloco, né, socialista na América do Sul, né? Então isso é muito grave, isso é um crime de lesa pátria, isso é uma traição enorme, né? Então é aquilo que eu sempre falo. Tu que é de esquerda, que acha linda a esquerda, né, estudante da USP, seja sincero, chega e diga, não, eu quero... Tem esquerdistas que fazem isso, né? E esses aí eu até respeito, né? Seja sincero. Eu sou a favor de um Estado comunista totalitário, que nem tem na Nicarágua hoje, que nem aconteceu na Venezuela, né? Que nem a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o melhor dos exemplos, né? É o Estado comunista real, né? Onde ninguém pode ter opinião, né? Tá aí o nosso STF, não vou nem citar nomes, né? O nosso STF dizendo o que a pessoa pode, o que não pode. Hoje eu tô me arriscando em falar isso hoje, em gravar um vídeo falando isso. Porque o cara pode chegar lá e mandar me prender, né? Simplesmente porque ele não gostou do que eu falei. Isso já é um Estado ditatorial. E isso com o Bolsonaro presidente. Imagina quando a esquerda assumir. Então, a montagem do esquema de poder com mensalão e com petrolão, esses são os grandes crimes do PT. Então não é roubou um apartamentinho, roubou um sítiozinho. Faz lá teu sítiozinho, ninguém tá... Eu não tô nem aí, cara. Tu até podia... Se tu viesse... Eu não sou a favor, né, do rouba, mas faz, né? Mas se fosse, seria bem menos mal. Então não é uma questão de roubo, não é uma questão financeira, né? E pra ti, que é cristão, que é católico, é impensável um católico votar no Lula. Impensável. Eu vou abrir um parênteses pros católicos, tá? Eu sei que tem gente que não é católico que tá assistindo, né? Mas é impensável votar numa pessoa que é pró-aborto, tá? É impensável. Não interessa quantos freis franciscanos apoiem o Lula. É impensável. É inaceitável. Tá? Fora todo o resto, né? Fora que o cara é comunista, né? E comunismo é proibido, né? Por encíclica papal, né? Passível de excomunhão, né? Então quem apoia o comunismo, quem vota no Lula, está excomungado, tá? Isso foi um parênteses para quem é católico. Por fim, o último ponto, tá? Aí vem o Bolsonaro. O Bolsonaro nos livrou do PT, tá? Até parei de fazer vídeo, parei de falar coisas, parei de brigar por política, né? Porque eu digo, bom, deu uma aliviada, né? O Bolsonaro ganhou, né? Até porque o Lula estava preso, né? Botaram o Haddad, né? Aí nem quem era de esquerda conseguiu, né? Mas agora voltou e tem muita gente querendo votar no Lula. O que é impensável. O Lula ter 1% de intenções de votos seria um absurdo, seria uma vergonha. Então é vergonhoso mesmo. E aí tem o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é aquele tio velho, né, do colégio. Tio velho do colégio não, tio velho, tiozão, né, que faz piadinha sem graça, mas que é absolutamente sincero. Eu conheci ele pessoalmente, tá? Ele é um cara sincero. Ele fala bosta, ele é que nem eu, ele fala merda, depois se arrepende, né? Mas é tiozão, né? Então, aí eu pergunto, vocês preferem alguém que tem um esquema de poder, que tem um projeto de poder, que desvia bilhões? E quando eu falo desvia bilhões, você tem que entender, é desviar de... Dava para construir hospital em cada cidade do Brasil, até na cidadezinha pequena, com dinheiro que foi desviado da saúde pelo PT, né? Então não é brinquedo. Vocês preferem votar num cara desse do que votar no tiozão velho. Ah, porque o tiozão chamou a gorda de gorda. O tiozão chamou o careca de careca. Olha que horror, o tiozão chamou o negão de negão. Gente, pelo amor de Deus, prioridades. Vocês querem um dia chegar num país
aonde haja o respeito, onde não se faça piada de gay, né? Que nem se fazia antigamente piada da bichinha, né? Tudo bem, vamos lutar por isso, mas não é prioridades. Existe uma coisa chamada senso das proporções, que o professor Olavo sempre falava, né? As pessoas perderam completamente o senso das proporções. As pessoas acham que desviar bilhões e chamar um viado de viado é crime igual. Não é. Não é. Entendeu? Então, aí tem o Bolsonaro, né? Tá, o Bolsonaro fala umas bobagens, tipo... Tem muita coisa que ele fala que o pessoal acha que é bobagem que eu não acho. Eu também sou meio tosco que nem ele, né? Então... Mas que nem assim, quando teve a pandemia, que ele disse, não sou coveiro. Pô, realmente, uma coisa que falou bosta na hora errada, né? Não devia, né? Mas é aquela coisa, tipo, o cara tá numa pressão enorme. Aí vem o pessoal, a mídia falando uma asneira atrás da outra em cima do cara, o cara estoura e fala uma bobagem, né? Aí tem algumas falácias que eu queria falar, né? Por exemplo, e isso é pra quem tá na dúvida de votar no Bolsonaro, tá? O cara teve compra de imóveis. O cara comprou em dinheiro. O clã Bolsonaro comprou em dinheiro não sei quantos imóveis, 35 imóveis, uma coisa assim. Poxa, primeiro, aí você tem que entender a malícia da mídia, tá? Os caras pegaram os últimos 30 anos da família do cara, família assim, incluindo cunhado, ex-mulher, e somaram todos os imóveis que os caras compraram. E aí botaram lá como se fosse dinheiro vivo. Não era dinheiro vivo, era em espécie, né? Uma coisa assim que tava lá. Gente, isso aí até minha família pode ter se eu for ir atrás, pode ter movimentado isso aí. Não é um troço assim, o cara então deve ter bilhões roubados. Que isso, gente? Tu compra um imóvel na planta, tu começa a pagar lá R$2.000 por mês. E aí tu tá há 3 anos pagando, daqui a pouco tu vende aquilo ali que tu pagou e investe num outro. O cara já tem 2 imóveis. Não é assim, tia. Você tem que parar de cair nas lorotas da mídia. Depois, eu acho que foi o que mais chateou o pessoal, né? A questão da vacina. A vacina era uma incógnita, né? A vacina, quando saiu lá pela Pfizer, né, veio com um contrato dizendo que, olha, a gente não se responsabiliza por nada. Agora tu imagina, tu é um presidente de um país com 200 milhões de pessoas, 220, não sei quantos milhões de pessoas, e uma empresa te vende uma vacina e sem se responsabilizar por nada, não me responsabilizo pelo que acontecer. Tu tem uma responsabilidade enorme nas mãos. Se tu aprova essa vacina e daqui a pouco começa a dar um efeito colateral, a responsabilidade é tua. Então o que tu faz num caso desse? Tu chama o Butantan, tu chama não sei o que, esses órgãos aí que vão fazer uma avaliação, e isso vai demorar um tempo. Porque o cara atrasou. O Brasil foi o país que mais vacinou mais rápido. Vocês sabem disso. Né? Parem de agir como se não soubessem disso. Então, a coisa não é simples assim, tá? E ele não se vacinou. Eu também não me vacinei. Não me vacinei, não vou me vacinar. Não acredito nessa merda. Eu sou livre pra isso. Esse é o problema. Vocês querem um governo que tire a liberdade de vocês escolherem. Não pode. A liberdade é o último reduto, é o último direito de vocês. Sem liberdade, nenhum outro direito tem o menor sentido. Não. Então, esses pontos, assim, se alguém quiser que eu discuta melhor depois, pode me ligar, pode me mandar mensagem, ou pode pedir aí nos comentários que eu faça um vídeo mais detalhado. Já tá com 18 minutos, né? Quem é que vai aguentar ver isso? Depois, as queimadas. Pô, gente, desde que eu sou criança tem queimada nesses troços. Cara. Sabem que estão sendo usado isso politicamente. Vocês sabem que a televisão, que a mídia tá usando, a velha mídia tá usando isso politicamente contra o Bolsonaro. O Brasil é um país enorme, é difícil de controlar. Tu acha o quê? Que o Bolsonaro pegou um isqueiro e foi lá pessoalmente queimar? O Ricardo Salles foi lá pegar foi lá botar fogo? Não é assim, tia. Parem com isso. Parem de cair nas lorotas dos europeus e dos americanos, desses atorzinhos ridículos dos Estados Unidos, que nem o Leonardo DiCaprio, aquele outro, o Mark Ruffalo lá. Ridículo. Parem com isso. O Brasil tem de Amazônia quase uma Europa. Claro é claro, todo mundo é a favor de preservar. Né? Todo mundo, eu sou a favor, a minha cachorra é a favor de preservar. Mas não é assim, não é brinquedo isso aí. Depois, urna eletrônica. Porque o Bolsonaro ele bota em xeque a democracia, porque ele bota em xeque as urnas eletrônicas. Eu sou técnico de TI, eu não acredito na urna eletrônica. Tá?
Não acredito, acho que é hackeável, tudo é hackeável. A Sony foi hackeada e ficou 3 meses fora do ar lá em 2010, 2011. Né? A NASA é hackeada, todo mundo tudo é hackeado. E aí as urnas não podem ser. Aliás, o problema não é as urnas, tá? E isso aí é um erro muito sério do Bolsonaro. Ele botar em jogo, em xeque as urnas. Porque a urna, se tu hackear uma urna, 10 urnas, 100 urnas, não vai fazer efeito. O problema é lá na contagem, que é uma apuração secreta. Isso por si só já é fraude. Né? Então, no fim da votação, fica só na mão do presidente do TSE. Então, isso por si só já é fraude. Isso já é a fraude. Não interessa se. Né? Mas a questão toda não é que é hackeável, que não é hackeável, que foi verdadeiro, que não foi verdadeiro. A questão é que a gente precisa de um modelo que seja auditável. A urna hoje não é auditável. Ela chega lá e te dá o somatório e deu. Não tem como ver assim, não, o Rodrigo votou nesse, o Joãozinho votou naquele e a Mariazinha votou naquela. Não tem como. Ou seja, não é auditável. Se não é auditável, não é confiável. Essa é a questão. Então parem de fazer isso, porque o cara tá contra a democracia. Parem de fazer esse chororô. Aliás, isso não é pra quem faz o chororô, esse vídeo não é pra quem faz o chororô, esse vídeo é pra quem tá na dúvida. Então não caiam nesse pessoalzinho de faculdade que faz esse chororô, tá? Depois, agora, por último, estava falando essa história dos 100 anos de sigilo. Porque o Bolsonaro tem 100 anos de sigilo, ele tá torrando bilhões e fez um sigilo. Isso aí é uma lei de 2011, né? Que em assuntos pessoais, em 2011, né? Governo da Dilma, né? Em assuntos pessoais do presidente, ele não precisa dar dados. Né? Então pediram a carteira de vacinação dele lá e ele disse, não, eu tenho 100 anos lá de sigilo, não vou dar. Simples assim. E aí saíram, e o que a mídia fala? Não, o cara fez um decreto de 100 anos de sigilo. Né? Poxa, parem de cair nas falácias. Pelo amor de Deus, parem de cair nas falácias. Tá? Então, era isso por enquanto, tá? Eu peço desculpas pelo tempo que levou. Eu agradeço quem teve a paciência de assistir. Eu não tenho mais paciência para discutir política. Eu não tenho mais paciência com petralha, com gente que apoia bandido, que defende bandido. Eu acho que tu é de esquerda, tu tem todo o direito de ser de esquerda. Tu podia ter votado no Ciro Gomes, que é um outro filho de uma puta de renome, mas podia, né? Porque ele não é condenado. Podia ter votado na Simone Tebet, que é outra esquerdista, que não é condenada. Podia ter votado sei lá, não. Pô, eu achei ridículo a quantidade de votos que o cara do Novo teve. O cara do Novo podia ter tido um pouquinho mais do que 500 e poucos mil votos. Né? Era um cara legal, né? Um cara que eu não voto nele, mas... Né? Claro, a gente sabe que tem a Agenda 2030 por trás, né? Mas aí já é outra história. Mas enfim, se tu é de esquerda, vota em quem é de esquerda, mas não no bandido. O cara mente compulsivamente, e vocês sabem disso. Vocês sabem disso e continuam apoiando. Depois não adianta reclamar. Olhem para a Venezuela, olhem para a Argentina, olha o que está virando esse troço. Você que é cristão, tu que é cristão, olha lá para Nicarágua a perseguição. Isso vai chegar aqui. O pessoal lá na Venezuela achava que não ia chegar. O pessoal na Argentina achava que não ia chegar. Chegou. Né? Então, pensem bem. Pode ser a última chance do Brasil. Então parem de colocar questões como banheiro multissexo em primeiro lugar e a tua liberdade em último lugar. Tá? Querem lutar por banheiro de multigênero? Lutem, não tem problema nenhum. Mas não coloquem, aprendam as prioridades, aprendam o que é senso de proporções. Por favor. Isso é um apelo, tá? Não é um troço assim, vamos simplesmente xingar o outro lado agora, é hora de parar e pensar. Pode ser a última chance.